Olá, meninos e meninas. Na semana passada, nós fechamos aquele panorama do romantismo, né? Então, terminamos de ver contexto histórico, nós vimos características, né? E eu disse a vocês que nessa semana nós iríamos trabalhar com a primeira geração desse modernismo. Então, antes de ver os autores relacionados a essa geração, deixa eu lembrar uma coisa bem importante a vocês. Nós vimos que uma das características importantes do movimento romântico é o escapismo, né? Então, eu disse a vocês que eles são capazes de encarar uma série de coisas, né? Então, eles conseguem voltar ao passado sem maiores problemas, eles conseguem projetar um futuro, mas eles não têm capacidade de analisar o aqui e agora. Essa visão do presente nós vamos ter que deixar lá para os escritores realistas. Os escritores românticos ou se refugiam no passado, ou no caso da primeira geração, ou eles se refugiam dentro de si mesmos, que é o caso da segunda geração, ou eles vão para uma perspectiva de futuro, que é o caso da terceira. Lembrem-se de que nós estamos lidando com o romantismo em Portugal. E em Portugal, nós temos todo aquele contexto das invasões napoleônicas de que eu falei para vocês há algumas semanas. Nós temos o fato da corte ter vindo aqui para o Brasil, né? E Portugal está sendo ali praticamente governado por um general inglês, enquanto o rei está refugiado aqui. Então, essa primeira geração, quando volta ao passado, ela volta buscando as origens desse país, né? Para lembrar as pessoas, de verdade, na prática, de que ser português é legal, né? Então, para isso, eles vão resgatar as lendas, eles vão resgatar a história, né? E eles vão resgatar esse espírito português extremamente subjetivo, extremamente sentimental, né? Que o português tem mesmo, tá? A ideia hoje, né, é que a gente estude esse momento em Portugal, na primeira geração. E, para isso, nós vamos focar hoje dois escritores, Almeida Garrett e Alexandre Herculano. Para vocês localizarem, vocês vão achar isso na apostila de vocês, no caderno 1, na página 55. Né? Então, é lá que vocês vão encontrar esse enfoque que a gente vai trabalhar com vocês agora. Tá bem assim, né? Então, vamos lá, né? A ideia, então, é que a gente volte a essa primeira geração. Então, vamos nos localizar aqui. Vamos lá, isso, né? Então, a ideia é trabalhar com esses dois escritores, Almeida Garrett e Alexandre Herculano, e os dois dentro dessa primeira geração, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada escritor para vocês conhecerem esses nomes aí tão importantes dentro da literatura portuguesa. Primeira coisa importante sobre o Almeida Garrett, ele participou da Revolução Liberal. Ele era um daqueles que achava que Dom João tinha que voltar para o país, sim, né? E a partir daí promulgar uma nova Constituição dentro dos moldes liberais. Então, isso explica, né? Ele está inserido nesse momento. Então, vai existir no Garrett todo esse resgate de que eu falei a vocês, para lembrar, não é? Para resgatar essa identidade portuguesa num momento extremamente importante da história de Portugal, tá? Primeira coisa, né, ele vai abrir esse romantismo em Portugal em 1825 com a publicação de um poema chamado Camões. Veja, o poema se chama Camões, e nesse poema, fora dados da vida de Camões que serão enfocados, será enfocado principalmente o fato de Camões ter sido o escritor do célebre poema Os Lusíadas, que é uma espécie de hino de amor a Portugal. Então, quando se fala em resgatar o passado, não se fala de resgatar apenas a história, né? Mas fala-se também de você resgatar pessoas que foram importantes para a cultura, para a história de Portugal. E Garrett vai começar fazendo isso com o próprio Camões, tá? Esse resgate da história, dos mitos portugueses, nós vamos encontrar em algumas obras. Então, por exemplo, há um livro do Garrett chamado Romanceiro, né, que é uma coletânea de chácaras. Chácaras, com X, né, são narrativas populares feitas em versos. Ou seja, né, é uma forma de você resgatar o folclore.
E a gente sabe que resgatar folclore significa resgatar a cultura popular. Se nós estamos falando de um momento em que a proposta é resgatar aquilo que Portugal é em sua essência, isso significa resgatar a cultura, por exemplo, né? E isso o Garrett vai fazer em forma dessa obra chamada Romanceiro, que traz essas narrativas populares em versos. O Viagens na Minha Terra, que nós vamos ver já já, também vai fazer isso, né? Principalmente resgatando espaços de Portugal, descrevendo esses espaços, questionando o que aconteceu com esses espaços, né? E muitos, além de questionar dados da história e da cultura de Portugal. Então, Frei Luís de Souza, por exemplo, um dos principais textos do Almeida Garrett, feito em forma de peça. É gênero dramático, né? É teatro. E ele vai resgatar algo muito importante lá, que é o questionamento do mito sebastianista. Então, é aquilo que eu disse a vocês. Esses escritores dessa primeira geração, eles estão imbuídos dessa necessidade de resgatar essa história de Portugal e lembrar as pessoas o que é ser português, seja por meio da cultura, seja por meio dos mitos, seja por meio da história, tá bem? Bom, conforme eu disse, é isso, né? O poema Camões abre esse romantismo em Portugal em 1825. E aí, eu separei duas obras para a gente ver com um pouco mais de detalhes, porque são obras bem importantes desse acervo, né, deixado pelo Garrett. Uma delas é Frei Luís de Souza, que, como eu disse a vocês, é teatro, né? Isso aí foi feito em forma de tragédia, uma tragédia portuguesa, feita em 3 atos, né? Não é um drama, então é uma tragédia. E na verdade, é isso. Essa obra ela visa a questionar o mito sebastianista. Então, vamos falar para vocês como é que o Garrett consegue fazer isso. Então, a história está ambientada na época em que Dom Sebastião vai para a Batalha de Alcácer Quibir. Só que aqui, quem vai partir para essa batalha e, teoricamente, não vai voltar é Dom João de Portugal, não o rei, mas o nobre. Na época, ele era casado com Madalena de Vilhena e ele parte para essa batalha de Alcácer Quibir. A Madalena de Vilhena, após após a partida de Dom João, ela se aproxima de Manuel de Souza Coutinho. Veja, existe um clima ali entre os dois, mas não vai acontecer nada porque a Madalena é casada, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai esperar 7 anos o marido voltar. E depois de 7 anos, ela chega à brilhante conclusão de que ele morreu. E aí ela vai se casar com o Manuel de Souza Coutinho. Eles se casam e eles têm uma filha, né, chamada Maria de Noronha, que desde que faz 10 anos começa a apresentar aí algumas características que mostram que ela é frágil. Frágil em relação à saúde, não é? É um espírito extremamente sensível. Entenda uma coisa, o casamento deles até que vai bem, não é? E tem ali a filha e tudo mais. Se não fosse o Telmo é um mordomo que trabalha ali para eles, e fica o tempo todo dizendo coisas como, olha, aquele canto ali era o canto de que ele mais gostava. Né? Olha, esse aqui era o espaço preferido dele. Ou seja, ele está ali o tempo todo lembrando, olha, Dom João foi lá para a batalha, ele não voltou. Na verdade, há uma simbologia nisso. Esse Telmo empregado, ele representa esse povo português, né? Que está aí esperando que esse Dom Sebastião volte para resgatar essa dignidade portuguesa, e a gente sabe, né, enfim, que ele não volta. Né? Então, essa sobrevivência do espírito sebastianista vai aparecer na imagem do Telmo. Bom, as coisas vão bem, até o dia que a Madalena está lá na casa dela, e ela recebe um romeiro. Né? Aparece um romeiro, estava, portanto, indo a uma romaria, né? Vestido em andrajos, muito mal vestido, aquela coisa.
e ele está ali precisando comer, e ela é uma pessoa muito bondosa, ela o convida para entrar, ela dá um prato de comida para ele. E os dois começam a conversar. Ela não reconhece aquele indivíduo que está na frente dela. Para ela é um romeiro simples, né? E o indivíduo começa a conversar com ela, até que ele diz para ela que ele, na verdade, não é um romeiro. Ele é o Dom João que está voltando. Então, como é que ela não reconheceu o indivíduo logo de cara? Bom, primeiro que já fazia muito tempo. O indivíduo estava ali descuidado e tal. Essa é a hora que você pergunta, por que não voltou antes? Né? Então, a solução encontrada é a mais tradicional. Ele tinha perdido a memória. Né? Ele tinha sido apanhado por inimigos, perdido a memória. E agora ele estava voltando. E a Madalena de Vilhena, ela simplesmente entra em pânico. Porque vocês imaginem a situação. Né? Se ele estava voltando, significava, por exemplo, que ela não era uma viúva. Né? E se ela não era uma viúva, ela estava vivendo numa situação de adultério, como Léo de Souza Coutinho. Esse casamento não era válido. Essa é a hora que você pensa, mas ela não tem culpa. Bom, alguém olharia para você e diria, daí, tá certo? Ela não tem culpa, mas a situação é essa. Né? Esse casamento é um casamento não válido, eles estão vivendo em pecado, e eles vão resolver essa parada aí. Alguma coisa tem que ser feita. E a solução encontrada é a solução clássica, né? A Madalena e o Manuel, como estão vivendo em pecado, eles respectivamente decidem ele virar padre e ela virar freira. É daí que vem o nome da peça, Frei Luís de Souza. Né? Ao tornar-se padre, ele se tornaria Frei Luís de Souza, ele mudaria seu nome. Bom, a peça se encerra com os dois na igreja, dando os primeiros passos para que, respectivamente, eles se tornem padre e freira. Ali estão ali com o bispo, enfim. A igreja está com a porta encostada, só estão eles dentro da igreja. Quando, de repente, você tem aí Garrett sendo Garrett. Né? O nosso escritor adora o melodrama. Né? Então, nesse momento, assim, Maria de Noronha, a filha, que a essa altura também está vivendo uma tragédia, é a filha bastarda. Né? Se esse casamento aí não existe, ela é fruto de um casal que vive em pecado. Então ela entra, assim, teatralmente na igreja, aparece ali na frente dos dois e diz assim, mas o que é isso? Tá certo? Basicamente é isso que ela diz. Esta é minha mãe, este é meu pai, o que tenho eu a ver com o outro? Né? Lembre-se que o outro é esse Dom João que apareceu fora de hora. Né? E aí, lembre-se daquilo que eu lhes disse sobre a Maria de Noronha, saúde frágil, né? Uma menina muito sensível, e na hora que ela fala isso, gente, ela cai morta na frente do casal. A tragédia se completa, né? É esse casamento que não existe, é uma filha bastarda, ela cai morta, né? E na cena final é esse momento de tragédia que eu acabei de contar a vocês. Veja, independente dos exageros que o nosso escritor tem, nós sabemos que ele tem, tá certo? Não dá para negar esse tipo de coisa, né? Ele tem mesmo. Existe algo aí muito importante sendo colocado. Vejam bem, se Dom João volta de Alcácer Quibir, isso significa que Dom Sebastião também poderia voltar, certo? Ele também poderia voltar e a volta de Dom Sebastião, como acontece com Dom João, poderia não trazer coisas boas. Veja que a volta do Dom João só trouxe tragédia. Né? É um casamento que não existe, é um casal vivendo, portanto, em adultério, uma filha bastarda, uma morte que acontece no final. Bom, o recado dado aí é que a possível volta de Dom Sebastião também poderia trazer coisas ruins. Olha, gente, desse jeito melodramático,
tão característico desse nosso escritor, o que ele está basicamente questionando é essa atitude de espera, certo? O que é que garante a você que se Dom Sebastião voltasse, tudo ficaria ótimo? Não necessariamente, né? Lembre-se de que eu lhes disse que o Garrett participou da Revolução do Porto. Então ele acredita que a arma para mudar as coisas é a luta, né? Não é a gente ficar esperando que volte um salvador da pátria e resolva a nossa vida. Então, na semana passada, eu tinha explicado a vocês as características do movimento romântico, e, entre outras coisas, eu falei para vocês do folhetim, daquela coisa de fazer uma literatura voltada para a burguesia, né, e para os interesses de distração, nesse caso, que a burguesia tinha. Mas eu também disse a vocês que havia obras dentro do romantismo que eram diferenciadas, né? E era justamente sobre essas obras que a gente iria falar. E Frei Luís de Souza é uma obra diferenciada. Dentro dessas características, desses procedimentos românticos, você tem um autor que questiona algo que é muito sério para o português, que é essa questão do mito sebastianista, né? E que Portugal achava que podia ser a solução, essa volta de Dom Sebastião, ou seja, a volta ou a vinda de um salvador da pátria que resolvesse tudo. E o Garrett está dizendo, olha, não é por aí, né? Olhe como a volta de Dom João só trouxe coisas ruins, né? Então, dentro desse romantismo que tende a trazer uma literatura voltada para interesses burgueses, né? Nós temos textos que vão justamente questionar esses interesses. E é por isso que a gente se dá o trabalho, né, de explicar isso a vocês, né? A gente destaca desses autores essas obras que justamente vão fazer esse tipo de coisa, tá? A outra obra que faz isso de um jeito assim bastante interessante é o texto Viagens na Minha Terra, do Garrett. Então, a primeira coisa que é legal vocês saberem, esse escritor efetivamente fez uma viagem até Santarém, a convite de um amigo dele chamado Passos Manuel. E ele fez um diário de viagens, né? Esse diário de viagens vai ser a base da obra Viagens na Minha Terra. O que é essa obra? Tecnicamente falando, é uma obra inclassificável, né? É uma mistura de romance. Nós teremos a história de Carlos e Joaninha, por exemplo. É uma narrativa de viagens, um diário de viagens, né? Que é o que vai acontecer, por exemplo, quando Garrett vai descrever por todos os espaços que ele passou, né? E é uma reflexão histórica e de identidade de Portugal bastante importante, né? Isso faz essa obra ter um esquema diferente das obras românticas tradicionais que tendiam ao folhetim tradicional. Só o fato de pertencer a um gênero híbrido, né, é algo já bem diferente. Hoje, na literatura moderna, nós estamos acostumados a falar de obras de gênero híbrido, mas lembre-se de que nós estamos no século XIX, com o romance nascendo em forma de folhetim. Então, essa prosa vinda com características assim tão diferenciadas, né, já traz para a gente uma situação, né, que é novidade, não é? Que é criativa e que nesse aspecto vai antecipar mesmo a modernidade. Então você tem uma mistura aí de coisas, certo? Veja, nós temos um roteiro, né, que vai seguindo essa viagem feita pelo Garrett até a cidade interiorana de Santarém. Lá em Santarém, nós vamos ter o conflito da Revolução Liberal, que vai se passar lá. De verdade, a gente sabe que essa cidade vai ser palco de muitos conflitos, né? E o Garrett vai aproveitar essa situação justamente para também fazer essas reflexões sobre a Revolução Liberal.
Então, vamos falar um pouquinho sobre cada coisa aqui. A questão do diário de viagens. A gente sabendo que o romântico tem uma tendência à idealização, né? Quando lemos Viagens na Minha Terra, nesse aspecto nós temos aí um estranhamento, né? Há descrições, por exemplo, de bosques portugueses abandonados, né? A descrição de monumentos históricos deteriorados por vândalos, né? E não restaurados pelo governo português. Então, quando a gente conhece o romantismo e conhece essa tendência romântica à idealização, nós estranhamos essas colocações em Viagens na Minha Terra. Então, é um diferencial que a obra tem, né? Nesse momento, você tem um Garrett que faz uma espécie de nacionalismo crítico mesmo. E ele vai questionar justamente o abandono, muitas vezes, do governo português ao patrimônio histórico material de Portugal. Seja o que se refere à natureza, por exemplo, né? Seja o que se refere a monumentos. A natureza em Santarém é bastante idealizada, né? Mas até chegar lá, o viajante passa por muitos lugares que, de verdade, trazem esse abandono de que eu lhes falei, certo? Existe a narrativa histórica, que é quando ele conta essa Revolução Liberal. O Carlos é o personagem que participa dessa Revolução Liberal. Ele funciona nesse livro como uma espécie de alter ego do nosso escritor, inclusive em termos de comportamento volúvel, né? Seja em relação aos ideais da Revolução Liberal, seja em relação ao comportamento com mulher também, né? Em relação à Revolução Liberal, por exemplo, a nossa personagem participa da Revolução Liberal. Tem os ideais de vamos fazer uma nova Constituição, vamos resgatar aquilo que Portugal é. Mas essa mesma personagem termina o livro participando de um governo que, na verdade, não é exatamente aquilo pelo qual ele tinha lutado e tornando-se barão. Veja, ao tornar-se barão, ele acaba ferindo o seu próprio questionamento em relação ao papel da nobreza em Portugal. Então, o Carlos, ele não se mantém fiel às propostas, né, pelas quais ele lutou. Curiosamente, com o Garrett acontece algo muito semelhante. Ele luta pela Revolução Liberal. Quando essa Revolução Liberal sai vencedora, ele vai participar desse governo português. Ele vai perceber que nem tudo que acontece lá é aquilo pelo qual ele lutou. E mesmo assim ele continua participando. Então, é por isso que o Carlos vai ser uma espécie de alter ego do Garrett. Amorosamente, a nossa personagem se interessa por uma prima que é a Joaninha, né? Ele ficou muito tempo afastado dela, ele vai reencontrá-la quando chega a Santarém. E existe ali um relacionamento que se inicia entre os dois. A questão é que antes de ir para Santarém, ele deixou uma moça lá na Inglaterra chamada Georgina, né? Gente, há uma carta que o Carlos escreve para a Joaninha, em que ele basicamente diz o seguinte: olha, o meu coração, ele é grande demais, né? Nele não cabe uma mulher só, coitado, né? Então ele precisa dividir ali entre os dois. O que vai fazer depois a Joaninha morrer de desgosto, né? Mas o fato esse Carlos, que tem esse espírito romântico, que participa da Revolução Liberal, ele é um Carlos que é volúvel, né? Então, existem coisas na obra Viagens na Minha Terra que são bem interessantes, como o questionamento histórico, como o questionamento das próprias atitudes do governo português, né? E existe esse lado subjetivo, a gente sabe que o romântico é extremamente subjetivo, né? É o Garrett se colocando no Carlos,
e tendo muitas vezes criado uma personagem tão volúvel quanto na verdade ele era. Olha, eu não coloquei aqui no PowerPoint, mas existe um outro livro do Garrett chamado Folhas Caídas, né? Que é um livro de poesia do Garrett. Ele é um livro importante, ele é um grande representante da lírica portuguesa nesse período. E aí, o Garrett é mais subjetivo do que nunca, né? Ele teve um relacionamento com a Viscondessa da Luz, um relacionamento, enfim, que deu o que falar na época. E essa experiência que ele vai ter com esse relacionamento, ele vai colocar nos poemas do livro Folhas Caídas. Então, o que acontece então com o Garrett sintetizando? Né? O que é a parte mais importante da obra do Garrett? Dentro desse espírito da primeira geração, existe, como eu disse a vocês, esse desejo de resgatar mitos, de resgatar folclore, cultura em romanceiro, de resgatar a história em Viagens na Minha Terra, os mitos, no caso o mito sebastianista, em Frei Luís de Souza, né? E existe essa experiência pessoal que a gente vai ter em Folhas Caídas. Então, no Garrett, essas são as obras mais importantes, né? Bom, o outro escritor dessa segunda geração, sobre o qual nós vamos falar, é Alexandre Herculano, né? Então, vamos desenvolver sobre ele e falar qual é a participação do Alexandre Herculano nessa primeira geração romântica portuguesa. Então, primeira coisa importante, né? Ele é mais tradicional do que o Garrett. A parte importante do Alexandre Herculano não é a poesia, né? A poesia, ela versa sobre temas tradicionais, como religião, pátria e natureza. Ele vai fazer a poesia, mas não é isso que é o aspecto mais importante. O que existe de mais importante no Alexandre Herculano é o fato dele ter sido o criador do romance histórico português. Então, enquanto Garrett vai fazer isso em forma de teatro, Frei Luís de Souza, em forma da obra inclassificável, que é Viagens na Minha Terra, ou do poema Camões, que resgata o homem Camões, o mito Camões, enquanto grande escritor, Alexandre Herculano vai criar o romance histórico português. Então, a primeira coisa importante, fazer um romance histórico não significa dizer que tudo que está escrito lá é verdade, né? Existe sempre a mistura dos aspectos que são efetivamente históricos, que são efetivamente verdadeiros, e o aspecto ficcional que se mistura. Afinal, a gente está lidando com um romance, não necessariamente com um livro de história, né? Algo importante que vocês precisam saber. Alexandre Herculano era um historiador. Ele escreveu um livro chamado Portugália, Monumento Histórica, em que ele faz efetivamente reflexões históricas, certo? Mas ele também é um literato, também é um escritor. Ele escreveu um livro chamado Lendas e Narrativas, né? Do mesmo modo que o Garrett resgata narrativas populares em versos por meio de chácaras, né, no livro Romanceiro, ele vai resgatar e recriar lendas ambientadas na Idade Média no livro Lendas e Narrativas. E como eu já disse a vocês hoje, resgatar o folclore, resgatar a cultura, né? É você resgatar aquilo que o país é, certo? Enquanto essência, né? Enquanto características importantes dessa identidade. Mas, de verdade, pensando em termos práticos, exames vestibulares, enfim, aquilo de mais importante que você tem que saber do escritor, o mais importante efetivamente é o romance histórico, tá certo? Eu escrevi ali embaixo que existe essa relação com o contexto da Revolução Liberal, pela mesma razão que existe no Garrett, né? A Revolução Liberal tem essa intenção de criar uma nova Constituição, de que o rei volte, cria uma nova Constituição, os modos liberais e tudo mais. Então, existe tudo isso. E o Herculano acredita em tudo isso, né? Então, o resgate do passado, o resgate da identidade, tem a proposta de explicar para o português que ser português é legal, não vou esquecer isso, tá certo? Bom, a grande obra em que o Herculano faz isso
é uma dupla novela chamada Monasticon, né? O Monasticon ele tem 2 romances, O Monge de Cister e Eurico Presbítero. Das duas, a mais importante para nós é Eurico Presbítero, né? Ambas as obras têm como proposta isso que está aqui: questionar o celibato clerical à luz do sentimento. Era isso. Traduzindo isso, significa o seguinte: o Herculano achava que uma pessoa podia querer ser padre, podia querer seguir a vida religiosa, mas simultaneamente podia querer também casar-se, ter uma família. Uma coisa não necessariamente anula a outra. Antes da gente ver esse romance mais importante, que é Eurico Presbítero, há algo que vocês precisam saber, né? Essa tese que ele queria provar, que era o celibato clerical à luz do sentimento, ela fracassa. Porque seja o Vasco da Silva, do romance O Monge de Cister, seja Eurico, do romance Eurico Presbítero, ambos vão parar no seminário sem vocação religiosa. Vasco da Silva matou um homem, por exemplo, e ele se refugia no seminário como uma forma de se livrar desse peso na consciência por ter matado um homem, né? E Eurico, ele se refugia no seminário inicialmente por conta de um amor que não pôde se realizar. Então, falta aos dois essa vocação religiosa que permitiria que ele conseguisse comprovar essa tese. Mesmo assim, o romance vai chegar a um outro questionamento bastante importante, né? Que a gente vai ver já já, tá certo? Então, vamos usar como exemplo, para vocês entenderem isso, o romance mais importante, que é esse, Eurico Presbítero, ou seja, Eurico o Padre, né? O Presbítero. Toda a primeira parte desse romance conta, historicamente falando, a invasão árabe ocorrida em Portugal na Idade Média. Tanto que quando você começa a ler esse romance, a sensação que você tem é que você não está lidando com literatura enquanto ficção, enquanto arte literária, mas você está lidando com uma obra histórica. Gente, é de se esperar, é um romance histórico. E toda essa ambientação é importante. Lembre-se de que uma forma de você resgatar a identidade do país é resgatando a história desse país, né? E Alexandre Herculano vai fazer isso contando como se deu essa invasão árabe em Portugal. E é nesse contexto que vai entrar a parte ficcional, enfim, né? Que é a história de Eurico e Ermengarda. Veja, um amava o outro amava um, tá certo? Eles queriam ficar juntos, né? Aquela coisa toda. No entanto, Eurico é proibido de casar-se com Ermengarda, porque há uma diferença social muito grande entre os dois. E o pai dela não permite, né? Ela obedece ao pai e ele, muito chateado com essa situação, muito, enfim, magoado com tudo isso, ele vai se refugiar no seminário. Há um determinado momento que se conta a vida do Eurico no seminário, em que se diz que ele tinha 2 altares no coração dele, né? Um para Deus, tá certo, enfim, e o outro era para Ermengarda, né? Então, a vida religiosa é uma forma de sufocar aquele relacionamento que ele gostaria de ter tido e não teve. Então, mesmo assim, né, essa obra não é anticlerical. O Eurico é um padre sério. Mas ele achava que ele tinha que fazer mais, tá certo? Pelo seu país do que só ser padre. E aí, lembre que a gente está na época da invasão árabe em Portugal. A história vai se ambientar na época da invasão árabe. Então, na maior parte do tempo, o Eurico era um padre. Fazia lá suas obrigações, aquela coisa. Mas à noite, ele virava o Cavaleiro Negro. Com direito à máscara, capa, cavalo, né? A primeira coisa que a gente pensa é lá no Zorro, né? Mas, assim, lembre-se de que o Zorro não é uma personagem portuguesa, então, mas que é muito parecido, né? Ninguém sabe
qual é a identidade dele, né? O objetivo dele é libertar os oprimidos da mão dos árabes. E a vida vem assim, tá certo? Ele continua ali fazendo seus atos heróicos, ninguém sabe a identidade dele, até que os árabes, tendo Portugal inteiro para raptar, vão raptar logo quem? A Ermengarda. Né? São as coincidências, né, que a gente sabe que os romances românticos costumam ter. E ele fica maluco, né? Fica doido e vai lá e, claro, lógico, nós estamos diante de um super-herói, né? Os protagonistas românticos são super-heróis. E ele vai resgatar a Ermengarda da mão dos árabes. Né? Então, vai lá, pega a Ermengarda, bota no cavalo, tá certo? E sai cavalgando com ela e vai deixar a Ermengarda numa gruta. Então, você imagina a situação, né? Então, lá está o nosso Eurico, né? Ele, Ermengarda e ele, né? E nesse momento em que eles estão lá, ela vê que o Cavaleiro Negro é aquele seu amor do passado, que é o Eurico. E um olha para o outro olha para um, não é? E não acontece absolutamente nada, não é? A gente tem que se lembrar de que o Eurico é padre, né, gente? Então, padre não pode, né? Não pode quebrar o seu voto de celibato, tá certo? Então, o que ele vai fazer? Ele diante daquela situação em que ele não pode ter nada com a Ermengarda, e ele está lá com ela, o Eurico, como Cavaleiro Negro, que nunca tinha sido apanhado pelos árabes, praticamente se mata, né? Ele larga a Ermengarda lá e ele praticamente se entrega. Ele vai lá lutar com os árabes, se deixa apanhar e morre nas mãos dos árabes. E a Ermengarda, que ficou sem ele, enlouquece. Né? Então, aquele final dramático, né, que a gente sabe que as obras românticas têm. Agora, independente desse final romântico, enfim, desses elementos tão comuns, né, na obra romântica, e independente de ele não ter conseguido, do nosso escritor não ter conseguido provar que uma pessoa podia ter vocação religiosa e também querer ter o seu relacionamento, porque afinal o Eurico vai para o seminário para se refugiar, conforme eu disse a vocês, há um questionamento bem importante aí, não é? Vejam só como são as coisas. O Eurico não pode ter nada com a Ermengarda, porque, como eu disse a vocês, ele é um padre e não pode. Mas veja só, matar em nome de Deus ele pode, né? Lembre-se de que até agora Eurico tinha lutado a favor dos portugueses e contra os árabes em nome da religião, né? Em nome de libertar Portugal da mão dos mouros. Então, tudo bem matar em nome de Deus. Só não pode ter um relacionamento amoroso ali enquanto padre. Então, veja como são as coisas, né? Do mesmo modo que o Almeida Garrett, ele questionou, né? Ele questionou o celibato clerical, desculpa, do mesmo modo que o Almeida Garrett, desculpem, questionou o mito sebastianista em Frei Luís de Souza, por exemplo, Alexandre Herculano questiona esses valores católicos tão caros a Portugal numa obra como Eurico Presbítero. Então, são romances que, mesmo fazendo o que tradicionalmente se fazia na primeira geração, voltando ao passado, tendo seus dramalhões, as suas idealizações, tudo isso que a gente sabe que é tão caro a escritores românticos, né? Mesmo tudo isso sendo absolutamente verdade, existe nessa primeira geração um questionamento de, entre aspas, verdades importantes, né? Dentro da cultura e da história portuguesa. E é sobre isso que a gente precisa refletir.
tá certo? Pessoal, é isso, não é? Com isso, nós encerramos a matéria do caderno 1. Eu vou deixar na sala virtual as indicações dos exercícios para vocês fazerem para a semana que vem. Na semana que vem, nós vamos corrigi-los, certo? Então, vocês, por favor, façam direitinho, vejam se há alguma dúvida. Se houver, vocês podem me escrever no e-mail que eu disponibilizei a vocês na sala virtual, tá certo? Então, tudo de bom para vocês e até a próxima aula, quando nós vamos iniciar o conteúdo do caderno 2, tá bom? Tudo de bom, um beijo virtual, um abraço virtual a vocês, cuidem-se bem, né? E na próxima aula a gente prossegue. Tchau. Um beijo a todos vocês.